Nós estamos falando, eu estou fazendo uma série sobre o Espírito Santo, não é? No livro de Atos, Atos do Espírito Santo. Nós sabemos que o Espírito Santo é a nossa companhia constante. É Deus sempre conosco. Nós sabemos que o Espírito Santo nos traz poder. Quando nós recebemos o Espírito Santo, ele nos empodera para cumprir a vontade de Deus. Mas hoje eu quero falar sobre uma ação muito importante do Espírito Santo para conosco. O Espírito Santo fala conosco. Você sabia que o Espírito Santo, ele quer se relacionar comigo e com você, e ele fala conosco? Às vezes a gente dá esse testemunho e muitas pessoas nos perguntam, muitas pessoas me perguntam, mas como o Espírito Santo fala? Como ouvir o Espírito Santo? Você vai entender através dessa palavra como o Espírito Santo fala e como você pode ouvi-lo. Amém? Eu estou falando sobre experiências no livro de Atos, quando o Espírito Santo de Deus veio sobre os apóstolos e a partir daquele momento eles foram então empoderados na ação do Senhor para fazer as maravilhas que Jesus fez e ainda maiores. O Espírito Santo é aquele que fala com você. Em primeiro lugar, ele começa uma obra para te transformar em filho de Deus. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo em nós é aquele que clama, é aquela voz interior que fala, Abba, Pai, que nos expressa a paternidade de Deus. E quando o Espírito Santo de Deus no nosso interior atua, nós entendemos que somos filhos de Deus, A saber, os que creem no nome de Jesus, no nome de Cristo Jesus, são tornados filhos. Mas o Espírito Santo começa essa obra. Como que ele fala? Em primeiro lugar, o Espírito Santo, ele fala conosco e ele nos mostra o pecado, o nosso pecado, a justiça e o juízo de Deus. Eu estou fazendo um paralelo entre Atos e a última conversa que Jesus teve com os seus discípulos, explicando nos pormenores e prometendo, fazendo muitas promessas acerca do tempo futuro, do tempo próximo que eles iriam viver. E em João 16, 8 e 11, Jesus diz aos seus discípulos: quando ele vier, quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ou seja, o Espírito Santo, ele fala e nos convence do pecado, nosso pecado, da justiça e do juízo de Deus. Em Atos 2, 37 a 39... relata o momento que os discípulos, quando são cheios do Espírito Santo, e eles começam a falar em todas as línguas, nas línguas daqueles povos que estavam ali em Jerusalém para participar da festa do Pentecostes, E esse texto relata o que foi que aconteceu. Atos 2, 37 a 39. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vós filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor Deus vos chamar. Naquele momento que eles ouviram os apóstolos proclamar as grandezas de Deus, o que foi que aconteceu? O Espírito Santo falou com eles e eles entenderam que eles eram pecadores e precisavam, do sacrifício,
da graça de Deus através de Jesus Cristo. E eles disseram: o que nós podemos fazer? E Pedro disse: arrependei-vos dos vossos pecados e sereis batizados. E naquele dia foram batizados quase 3.000 pessoas. Porque a primeira ação do Espírito Santo, o Espírito Santo falou com eles e os convenceu dos seus pecados. E em Atos 2:41, diz o seguinte: então os que lhe aceitavam a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Eles aceitaram a palavra do Espírito Santo, expressa através das palavras de Pedro, mas o Espírito falou aos seus corações e os convenceu do pecado. Essa primeira ação do Espírito Santo, quando fala aos nossos corações, primeiro nos leva ao arrependimento e à salvação. Mas depois, em todo o processo da nossa vida, todas as vezes que pecamos, o Espírito Santo vem e fala conosco, né? E nos mostra o nosso erro, e nós temos oportunidade de arrepender. Muitas pessoas indagam: isso é pecado, isso é pecado. Todo mundo tem dúvidas sobre o que é pecado ou não. Parece que as pessoas têm medo de pecar, têm medo de perder a salvação. Meu querido, você tem que entender que nós temos um relacionamento com o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa e ele está com você constantemente. E quando você faz alguma coisa contrária à palavra, primeiro ele ministra através da palavra, te fazendo lembrar aquilo que a palavra diz. E se você sabe que você fez algo contra a palavra, você tem a oportunidade de se arrepender. Enquanto você tem aquele sentimento de peso pelo pecado, o Espírito Santo está falando com você. Então é importante que tenhamos esse relacionamento para que em todo tempo Ele nos dirija e nos diga: você fez bem, você acertou, você cumpriu a vontade de Deus. Ou então, se erramos, se saímos do caminho, Ele diz: vem, se arrepende. Arrependimento significa volte para o caminho, significa, mudança de mente. Mude a sua mente, passe a pensar como Deus espera que você pense, e assim você haja. O Espírito Santo também nos mostra a justiça de Deus. E a justiça de Deus é revelada em Cristo Jesus. O que é justiça? É fazer o que é reto, o que é correto. E Deus faz o que é reto e o que é correto. Porque quando Ele criou o homem e a mulher e deu uma ordem a eles, Ele disse assim: se vocês desobedecerem, vocês vão morrer. E com o pecado veio a consequência da morte espiritual e da morte física. Mas um dia Jesus Cristo veio e Ele não pecou. E Ele foi morto na cruz, no meu lugar e no seu. E Ele pagou o escrito de dívida. Ele pagou pelo nosso pecado, para que nós, através da fé nele e do seu sacrifício, possamos ser justificados. A justiça de Deus se manifesta em Jesus Cristo. Por isso Ele disse: eu estou aqui, mas eu vou para o Pai. E eu sou a manifestação da justiça de Deus. A justiça de Deus é manifesta em Cristo Jesus. Quando você aceita Jesus, você é declarado justo. E a justificação não é um processo. A justificação é um ato. A santificação é um processo. Mas a justiça de Deus está em Cristo Jesus. Então se aproprie dessa justiça. É importante que nós saibamos que isso acontece não só no dia da nossa conversão, mas em todo o nosso caminhar. Porque a justiça que Deus olha, que Deus vê em nós, quando Deus olha para nós, Ele nos vê justos, Ele não vê o nosso pecado. Porque a palavra de Deus diz que todos os nossos pecados são lançados nas profundezas do mar. E o Senhor não se lembra de nenhum deles. Por quê? Porque quando Ele olha para nós, Ele vê a justiça praticada por Jesus. Jesus se fez justo, não é? Aquele que não pecou,
pagou o preço do pecado, para que nós, através do nosso pecado, não precisemos pagar o preço, mas sim nos apropriarmos do preço pago em Jesus. Jesus, a justiça de Deus. Lá em Atos 10:36, a palavra relata o seguinte: esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhe o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de tudo. O evangelho da paz, o evangelho da reconciliação. A justiça manifesta através do que? Do evangelho por meio de Jesus Cristo. O Espírito Santo também nos mostra o juízo de Deus sobre o diabo e todas as suas obras. Quando Jesus morreu, ele desceu às profundezas do inferno. E lá ele foi proclamar as verdades, não é? As verdades de Deus, as verdades do Evangelho, as verdades da salvação. E ali ele cravou, né? Na cara de Satanás e de todo o seu exército e a sua vitória. E ali ele pegou todos os que estavam cativos no seio de Abraão e levou aos céus com ele, quando ele foi assunto aos céus. Aquele que desceu foi aquele que também subiu e deu dons aos homens, como diz a palavra. E aqui o juízo de Deus foi manifesto, porque Satanás já foi condenado em Jesus Cristo. Jesus foi aquele que pisou a cabeça da serpente. Ele lhe picou o calcanhar, mas ele foi destruído pelo poder de Deus através de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo veio e ele se revelou para destruir todas as obras do diabo. E quais são essas obras? Essas obras são doença física. Jesus curou a todos quantos veio até ele. E hoje Jesus também nos cura quando pela fé nos apropriamos daquilo que ele tem para nós. Ele nos libertou na nossa alma. Ele cura as nossas angústias. Ele traz paz. Ele traz reconciliação com Deus, não é? Ele traz reconciliação com o nosso próximo, né? A nação de Israel se reconcilia com os gentios, de povos, de nações, ele transforma em um homem só, que é a igreja, Jesus Cristo sendo cabeça. E assim, através de Jesus, todas as coisas são feitas. Ele manifesta o juízo de Deus para o diabo e toda a sua corja, né? Todo aquele 1/3 de anjos caídos que se transformaram em demônios, porque se deformaram com a mentira, com a rebelião. E tem uma situação aqui em Atos 13, de 6 a 12. Eu vou relatar aqui o que acontece. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Esse procônsul Sérgio Paulo se abriu ao evangelho, né, que Paulo estava pregando. Mas esse mágico lhe opunha, mas opunha-se-lhe Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora eis que está sobre ti a mão do Senhor e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Quando Paulo estava proclamando, né, as verdades do evangelho, falando de Jesus por procônsul, veio aquele mágico e se lhe opunha, né, as palavras
tentando dissuadir o procônsul para que ele não aceitasse a Jesus. E aqui nesse momento, Paulo, impelido pelo Espírito Santo, ele decretou o juízo. Ele diz assim: você vai ficar cego a partir de agora. Porque ele percebeu que aquele homem estava dominado por Satanás. E ele deu um decreto de juízo. Falou: você vai ficar cego, você está amarrado, demônio, não é? Que está usando esse mágico. E ele ficou cego. E ali o procônsul viu o poder de Deus e se maravilhou, não é? E provavelmente se abriu para aquela mensagem que estava sendo pregada. Meus queridos, saiba que Deus faz justiça por você. Que Deus decretou o juízo contra Satanás. E um dia ele será lançado no lago de fogo com todo o seu exército maligno. E todos aqueles que não creram em Jesus e se rebelaram contra Deus e contra a sua vontade. Mas hoje o juízo de Deus é manifesto. A palavra de Deus diz que a vingança é do Senhor. Quando alguém se levantar contra você, quando o diabo usar pessoas contra você, às vezes um familiar, às vezes um colega de trabalho, né? Às vezes um suposto amigo se levantar contra você com calúnias, ou então lhe fazendo mal, te traindo, apunhalando pelas costas, né? Muitas vezes engendrando planos contra você, ou simplesmente te odiando, te fazendo se sentir mal, trazendo opressões malignas contra você por liberar tantos desejos ruins contra a sua vida. Porque você já passou por momentos que você sente tanta opressão espiritual e você não sabe de onde vem. E às vezes são espíritos de inveja liberados contra você através de alguma pessoa. Não é? Às vezes alguém que está falando mal de você e não para de falar mal de você, libera demônios para atuar contra a sua vida. Mas se você estiver em Deus e a ação do Espírito Santo, o Espírito Santo vai falar com você. Você vai ter discernimento da situação. Ore a Deus e diga: Senhor, se levante em minha defesa. Porque nós não devemos nos levantar contra ninguém. Porque a nossa luta não é contra pessoas, mas é contra o diabo e as suas hostes malignas. Então, quando você discerne alguém se levantando contra você, entregue essa pessoa para Deus e peça a justiça de Deus. E a palavra de Deus diz que do Senhor é a vingança. O Senhor diz: minha é a vingança, diz o Senhor dos exércitos. Eu retribuirei. Porque quando a justiça do homem, quando você age, a justiça de Deus não é operante. Mas quando você, não é, fica parado e entrega para Deus, aí Deus opera a justiça de Deus. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, mas sim a fé e a confiança do homem em Deus. Assim opera a justiça de Deus. Entrega a sua vida para o Senhor e saiba que Ele te convence do pecado, Ele faz a justiça e Ele proclama o juízo. Amém? Então nós temos que saber que o Espírito Santo fala conosco. Ele é uma pessoa, Ele se relaciona conosco. Ele mostra-nos a vontade de Deus através da sua palavra. Não é? Em João 14, 26, Jesus disse: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. O Espírito Santo nos faz lembrar a palavra de Deus. Não é? Ele traz a memória, por isso que a gente tem que conhecer a palavra, para que o Espírito Santo possa nos falar através da palavra. Houve uma manifestação do Espírito Santo através da palavra lá em Atos 26 a 36. Quando Filipe, um dos diáconos, não é, veio e profetizou para um eunuco que estava lendo a palavra.
Este eunuco estava viajando, estava lendo o profeta Isaías, ele não entendia muito bem. E o Espírito Santo leva Filipe até lá e ele então explica que aquele que o profeta Isaías estava falando era Jesus, aquele que tinha vindo, tinha morrido e agora estava ressurreto nos céus. E aquele homem então aceita aquela mensagem do Evangelho. Olha aqui, eu vou ler a partir um pouco mais para frente no texto. E convidou Filipe a subir e sentar-se junto dele na carruagem. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador. Assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá descrever esta geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Esse foi o texto que aquele eunuco estava lendo. E Filipe chegou e ele chamou e Filipe se aproximou dele, ele leu essa passagem e Filipe deu a explicação, não é? Disse o que significava, que aquele que foi sacrificado era Jesus Cristo e ele tinha feito isso por ele. E naquele momento ele entende, pela ação do Espírito Santo, através da sua palavra, ele é convencido e ele entrega a sua vida para Jesus e é salvo por Filipe. Então a palavra de Deus, ela vem e ela nos envolve em poder e ela nos constrange e pela ação do Espírito Santo somos convencidos. Por isso é importante que nós preguemos a palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ninguém vai crer se não pregarmos. Então nós precisamos pregar, mas precisamos também ler a palavra, porque a palavra de Deus, o Espírito através da palavra, nos mostra a vontade de Deus para as nossas vidas. Não só na tradução exata da palavra, mas há uma operação do Espírito Santo na palavra que eu acho tão incrível. A gente lê toda a palavra e ela sempre nos edifica, nos ensina, não é? Muitas vezes nos admoesta. A palavra de Deus é aquela que vem e nos coloca no prumo. E muitas vezes a gente está lendo a palavra e alguma parte, algum trecho da palavra nos salta aos olhos. E ela, que é a palavra, o Logos de Deus, ela se torna o rema de Deus. Ou seja, aquela palavra é aplicada para você em determinada situação. De maneira especial. Eu tenho uma experiência muito incrível a esse respeito. Quando o Lamartine, há muitos anos atrás, se candidatou para ser deputado federal, nós trabalhamos muito nessa visão e esperávamos que ele fosse eleito. E ele ficou como o primeiro suplente. E quando a resposta veio que ele tinha ficado na suplência, eu fiquei muito, como é que se diz? Eu não acreditava naquilo, porque para mim aquela não podia ser a resposta. E eu entrei no meu quarto e comecei a orar ao Senhor e falei: Senhor, o Senhor precisa me explicar. Porque eu sempre tinha na minha mente assim, que aquela era a vontade de Deus e eu tinha me lançado num projeto e Deus não podia me deixar esborrachar no chão. Não podia nos deixar esborracharmos no chão. E de repente eu senti como me lançando e caindo, né, no chão. Parecia que Deus não estava ali comigo, não tinha me respondido, não tinha suprido as minhas expectativas. E eu entrei no quarto e olhei a Deus e falei: Senhor, fala comigo, que eu preciso que o Senhor fale comigo. Abri a Bíblia e caí no texto, não lembro qual dos evangelhos, que Jesus estava sendo crucificado e foi colocado em cima da sua cruz. Ele é o rei dos judeus. E os religiosos ficaram muito incomodados e foram falar com Pilatos. E disse assim para Pilatos: mude isso que está escrito. Coloque que está escrito, e coloque exatamente isso, que ele diz que é o rei dos judeus, não que ele é o rei dos judeus.
Aí Pilatos disse: o que escrevi, escrevi. E eu li aquela passagem e falei: Senhor, eu não entendi nada. O Senhor está me falando de Jesus e eu estou aqui numa situação tão peculiar, minha, tão própria. E aí o Espírito Santo me envolveu e ele começou a falar comigo. Ele usou a palavra para falar comigo. Ele falou assim: olha, Jesus Cristo morreu e ficou 2 dias e no 3º dia ressuscitou. E quando ele falou assim: vocês vão experimentar também a morte. Quando ele falou isso, eu comecei a sentir um gosto amargo na boca. E ele falou assim: vocês vão passar por tempos de amargura. Mas no 3º dia, no 3º ano, o Lamartine vai assumir a posição no Congresso Nacional como deputado federal. Ele me falou isso. E foi exatamente o que aconteceu. Nos 2 anos seguintes, a gente passou por muitas dificuldades. Muitas questões no ministério, né? Muitas decepções. E experimentamos muitas experiências amargas. Mas no 3º dia, o Senhor respondeu. E o Senhor cumpriu a palavra que Ele havia falado sobre nós. E assim como Pilatos disse: o que eu disse, né? O que eu escrevi está escrito e ninguém remove. Deus disse: a minha palavra estabelecida, ninguém remove. Uma palavra, um decreto de Deus nas nossas vidas. E essas são experiências que Deus vai nos dando através do seu Espírito. O Espírito Santo de Deus fala conosco através de sonhos e visões e profecias. Vocês lembram quando o Espírito Santo mostrou em um êxtase para Pedro ir falar com Cornélio? O centurião Cornélio era um homem temente a Deus. E ele buscava ao Senhor com jejuns e orações. E teve um momento que ele estava orando a Deus e Deus deu a ele uma visão. O Senhor apareceu para ele, um anjo apareceu para ele e disse assim: vai e procura Pedro. E disse até onde ele deveria ser encontrado. E aí ele manda os seus servos procurarem Pedro. E Pedro, quando estava orando, Deus deu uma visão para Pedro. Ele mostrou um lençol, né, para Pedro. E ele estava com fome. E Pedro começou a ter um êxtase e teve essa visão. Ele mostrou um lençol. E naquele lençol tinha muitos animais. E aí Deus disse para ele: Pedro, come esses animais. Aí Pedro falou: Senhor, mas esses são animais imundos. Não entra na minha boca coisa imunda. E por 3 vezes Deus deu essa visão e Deus disse a Pedro: aquilo que eu purifiquei não é imundo. E naquele momento estava chegando lá os servos de Cornélio. E Deus disse para Pedro que ele deveria seguir aqueles servos. Aí então Pedro, no dia seguinte, vai e segue aqueles homens até a casa de Cornélio. E quando ele chega lá, está Cornélio ali com todos os seus familiares, com amigos íntimos, prontos a ouvir aquilo que Pedro tinha para falar. E Pedro então prega sobre Jesus. Conta que Jesus veio, conta como Jesus se sacrificou e todos eles aceitam aquela mensagem de salvação. Deus em várias situações, o Espírito Santo em várias situações, mostra a sua vontade através de visões, através de sonhos. Aqui, Deus e o Espírito Santo mostra através de 2 visões aquilo que ele queria falar. Né? Tanto Cornélio para lhe apresentar a Pedro, como Pedro para lhe apresentar a Cornélio, e eles se encontram e o evangelho é proclamado e a salvação naquele lugar. Deus fala conosco muitas vezes em sonho. Eu estava lendo um livro daquela psicóloga que fala sobre os sonhos, os pensamentos. Os sonhos nada mais são do que a coordenação dos seus pensamentos. Quando você dorme e chega no mais profundo do seu sono, os seus pensamentos são coordenados. E ali você fica praticamente
sem controle, a sua mente vai processando, não é? Aquilo que você precisa lembrar. E muitas vezes o Espírito Santo atua nessa hora. E Ele mostra a sua vontade. Porque quando Ele fala naquele momento, não tem defesas humanas. E muitas vezes Deus mostra a sua vontade através de sonhos. Eu costumo ter muitos sonhos e depois muitos deles são proféticos. E eu sei que eles são proféticos quando eles não saem da minha mente, ficam na minha mente o tempo todo. Eu me lembro que uma vez eu sonhei que nós estávamos em casa e chegava um político lá, que eu não quero citar o nome aqui, com toda a sua comitiva para conversar com Lamartine. E naquele momento eu fiquei aflita e fui preparar alguma coisa para servir. E a única coisa que eu achei foi um pão. Sabe aquele pão italiano, redondo, bonito? Eu achei um pão e eu olhava para aquele pão e falava assim: oh meu Deus, o que eu vou fazer? A única coisa que eu tenho para servir é este pão. E eu acordei. E depois o Espírito Santo começou a falar comigo. E eu falei para o Lamartine: meu amor, esta pessoa, este senhor, este político vai te procurar. Eu vi, ele chegava em casa e eu não tinha o que oferecer e eu ofereci um pão. Então vai acontecer alguma realidade espiritual relativa a isso. E quando acontecer você vai saber o que é. E dito e feito, passaram-se uns dias e aquele homem, aquele senhor, um político renomado, conhecido no Brasil, veio conversar com ele. E aí, quando ele chegou, o Lamartine disse assim: olha, me desculpe, eu não vou poder te apoiar agora, eu não estou me envolvendo mais nas questões políticas no momento. E ele virou para o Lamartine e disse assim: não, mas eu não te procurei para pedir apoio político, eu te procurei porque eu estou doente. E eu estou procurando não um companheiro político meu, mas eu estou procurando um pastor. Eu quero que você me prepare para viver esse tempo. Ele sabia que ele tinha pouco tempo de vida. E ali o Lamartine então marcou um dia, foi na casa dele, conversou com ele, com a família, apresentou o evangelho e todos ajoelhados entregaram a sua vida para Jesus. E aquele sonho, depois que tudo aconteceu, nós entendemos que aquele homem chegava e nós não tínhamos nada a oferecer senão um pão. Porque o pão significa Jesus Cristo, Jesus é o pão da vida. E o Lamartine ofereceu aquilo que ele tinha para oferecer, que era o pão da vida. E aquela família toda recebeu aquele pão. Então Deus fala conosco muito em sonhos, fala conosco em visões. Algum tempo atrás, alguns anos atrás, eu estava numa reunião de oração. A pastora orou por mim, eu caí no espírito e eu comecei a ter um êxtase como Paulo. Eu saía do meu corpo e eu fui em 5 lugares, em 5 situações. E Deus falou comigo: essas serão 5 fases da vida de vocês. E já 2 se concretizaram, estou esperando a terceira. E Deus falou tudo num êxtase, numa visão. Então é assim que Deus faz. E Deus pergunta, muitas vezes a gente conta essas experiências e as pessoas falam: mas como eu posso viver isso? Como eu posso saber? Como eu posso receber essas maravilhas? Sonhos de revelação, visões de revelação. Meu querido, só se você estiver buscando, só se você estiver orando. Cornélio recebeu a visão quando ele estava orando, na hora da oração. Pedro recebeu a visão quando estava orando. Filipe foi instruído pelo Espírito Santo quando estava, o quê? Orando. Vocês lembram de Paulo? Aqui em Atos, né? A gente vê a vida de Paulo, do grande apóstolo Paulo, até o momento que depois de tantas obras, né? De 3 viagens missionárias, ele está chegando em Jerusalém. E muitas pessoas o vão advertindo. Primeiro algumas mulheres, depois um profeta, e relatam a ele: olha, você vai ser preso em Jerusalém, você vai ser preso em Jerusalém. E ele mesmo sabia pelo Espírito Santo o que o aguardava em Jerusalém. Por que ele foi para Jerusalém?
Deus o advertiu, ele sabia, Deus falou com ele, porque ele sabia que Deus tinha propósito para ele em Jerusalém. E de Jerusalém, todo aquele processo, né, jurídico, que ele acabou indo para Roma, e Deus falou com ele que importava que ele chegasse até Roma, porque o propósito de Deus para ele é que ele ali fosse. Não é? Então nós sabemos que o Espírito Santo é esse. É a pessoa de Deus, é a companhia constante, é o nosso companheiro que nos empodera e que se relaciona conosco de maneira extraordinária. Deus quer que nós entremos nessa atmosfera espiritual, porque se nós andarmos no natural, nós veremos o que a nossa vista vê, mas se nós entrarmos na esfera do Espírito, o buscando, se enchendo dele, Deus vai te mostrar o próximo passo. Deus vai falar com você através da palavra, através de sonhos, através de visões, através de profecias. Quantas vezes alguém vai poder chegar até você e profetizar e dizer alguma coisa? Eu me lembro, para a última experiência minha aqui sobre profecia, teve um ano que o Lamartine estava muito cansado no fim do ano e ele quis ir passar uma semana em Nova York. Aí eu falei para ele, eu estou muito cansada, não quero viajar. Aí ele chamou o pastor Daniel. O pastor Daniel foi com ele para Nova York. Ia, né? Os dois compraram passagens, tudo. E eu estou entrando na igreja uns 4 dias antes da viagem deles. E uma pastora virou para mim e falou assim, Lília, eu te vejo com uma mala. Você vai viajar? Eu falei, não, Marluce, você está enganada. Quem vai viajar é o Lamartine, mas ele vai com o Daniel, eu não vou. Ele falou, se prepare que você vai nessa viagem. Eu achei estranho, meus queridos, a minha sogra estava bem. Ela estava sentindo um pouco mal, pressão alterada, mas não estava doente. Mas ela morreu de repente, no sábado de manhã, não é? De um infarto, e o Lamartine ia viajar, acho que na segunda-feira. E depois que aquilo aconteceu, ele ficou muito, como é que se diz? Muito sentido, né? Foi um baque na vida dele, a morte da mãe dele. Aí ele virou para mim e falou assim, eu vou viajar porque vai ser bom que eu viaje agora, mas eu quero que você e a Érica vão comigo. E na última hora a gente comprou uma passagem, na época eu me lembro, um horror de caro, né? Porque foi uma coisa de improviso. Mas lá fui eu viajar com ele. Porque Deus já havia me avisado que eu ia viajar com ele, embora não programado. Então Deus faz isso. Deus vai te mostrando para saber que ele está no controle. Até por causa dessa profecia, você entende que Deus no processo está cuidando de tudo nas nossas vidas. Então é tão bom, eu amo o Espírito Santo. E eu tenho procurado agora que nós estamos, né, buscando essa experiência com o Pentecostes, eu tenho pedido para ele, Espírito Santo, eu quero te conhecer mais. Eu quero entrar por inteiro nessa esfera que não é natural, mas que é sobrenatural, que é a tua esfera. Porque eu quero te contemplar, eu quero te ver, eu quero me relacionar com você. Com o Senhor, né? Engraçado, eu chamo Deus Pai de Senhor, eu chamo Deus Filho de Senhor, mas o Espírito Santo eu tenho que fazer um esforço de chamar de Senhor, porque eu acabo me chamando de você. Porque eu tenho uma sensação tão forte de que Ele é meu íntimo, que eu tenho dificuldade de chamar de Senhor, eu chamo Espírito Santo você. Mas Ele sabe o temor e o respeito que eu tenho por Ele. E eu queria terminar essa palavra dizendo para você, Ele está pronto para se relacionar com você. Ele quer se relacionar, Ele está esperando você. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, entregue agora. Entenda que Jesus morreu por você e diga, Senhor Deus, eu me rendo, eu peço perdão pelos meus pecados, mas venha dirigir toda a minha vida. Se você já fez essa entrega, se você já é crente, se você já tem o Espírito Santo, busque o Espírito Santo intensamente. Seja íntimo dele,
não é? Porque Ele é seu íntimo, Ele está aqui do seu lado para falar com você. Dê oportunidade a Ele, busque essa intimidade, porque este é o tempo de intimidade com o Espírito Santo. Porque os tempos são maus e Ele vai te empoderar a viver esses tempos maus. Os tempos precisam esses tempos são maus e nós precisamos saber para onde vamos e como vamos. E Ele vai te mostrar tudo isso de maneira sobrenatural. Viva os sinais, os milagres e as maravilhas de Deus na sua vida. Tá bom? Feche os seus olhos agora que eu quero orar por você. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero clamar pela ação poderosa do Teu Espírito, que o Senhor entre agora, em cada casa, em cada vida. Senhor Deus, batiza com o Teu Espírito os Teus filhos, as Tuas filhas, as crianças, os jovens. Senhor Deus, que eles sejam cheios do Senhor, no sobrenatural do Senhor, que eles vivam experiências novas, inéditas, que eles tenham um testemunho para contar. Senhor Deus, em nome de Jesus eu Te peço que nós não passemos em branco neste tempo, mas nos preparemos, Senhor Deus, para Senhor Deus, aquele tempo que o Senhor fala sobre nós, que são as últimas chuvas, quando o Seu Espírito há de manifestar, há de nos envolver, Senhor Deus, e há de fazer grandes coisas em nosso meio, em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, diga comigo: Senhor Deus, eu abro o meu coração. Senhor Deus, entra na minha vida, perdoa os meus pecados, quebra todas as minhas amarras com o mal e dirija os meus passos em Cristo Jesus. Amém? Se você fez essa oração, tem aí um QR Code que você pode acionar para que nós possamos conhecer você e orar por você. E você que já é de Jesus, se prepare. Porque nós estamos profetizando, estamos orando para você viver as maravilhas do Senhor neste tempo em Cristo Jesus. Levante a sua mão para o alto agora e recebe esta bênção. Pai querido, em Cristo Jesus, eu ministro a Tua bênção, a Tua paz sobre os Teus filhos. Senhor Deus, o Senhor disse: a minha paz vos dou, eu não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Senhor Deus, é essa paz que Jesus nos deu, que eu ministro agora sobre os meus irmãos, que eles não tenham temor e que eles sejam, Senhor Deus, confiantes que o Senhor está no controle das suas vidas e que sobre eles, sobre aquele que está me ouvindo, Senhor Deus, sobre a sua casa, sobre a sua família, está a Tua bênção em Cristo Jesus. Glória a Deus. Amém. Uma boa semana para você, meu querido.